convidar João Bento que venha fazer parte desse grupo. E nos ajudar a João Bento, junto conosco, e a todos vocês. Para a nossa fila do povo. Então, quem quiser, já pode ir anotando, fazendo as suas perguntinhas, e no final, nós vamos abrir um espaço, não para muitas pessoas, para a gente não exceder o nosso tempo, mas algumas pessoas aí da fila do povo, para a gente ou fazer questionamentos, ou fazer apontamentos, ou também dirigir a palavra a algum da nossa mesa desse painel de ecumenismo. Então, eu passo agora a palavra ao Frei Carlos Mestres para dar abertura a este tema do nosso painel. Então, mais uma vez, um bom dia para todos e para todas. Bom dia! Acho que ecumenismo é, talvez, de todas as coisas, a mais importante. Sabe qual é a coisa mais ecumênica que tem? A vida que nós temos, ou não? A vida que temos, todos temos. E essa é a coisa mais ecumênica na qual ninguém pode escapar. E ecumenismo não é fácil, mas é muito importante, muito importante. Eu nasci num lugar de 1.800 pessoas, bem pequenininho, no meio de uma roça, longe daqui, na Holanda. Todos eram católicos, não havia protestante. E, querendo ou não, nós católicos, quando falamos dos protestantes, sem querer, achamos que nós somos melhor que os outros. Não é verdade? E então, eu ouvia falar isso. Uma vez eu disse para a minha mãe, me mostra o protestante que eu quero saber como é que é. Não tem. E na aldeia pertinho tinha um. Um dia ele passou na frente da nossa casa e ela disse assim, menino, aquele lá é o protestante. E ele disse, mas é igual a nós. Acho que isso é muito importante. Então, a partir daí, por exemplo, Jesus foi muito ecumênico. Jesus encontrou-se com uma pessoa, uma mulher, pena que nós não sabemos o nome dela, senão tinha que mandar um cartão postal para ela, sabe? Para agradecer. É a cananeia, de outra religião e de outra raça. E Jesus não queria saber, vocês sabem da história. E ela gritava, minha filha está doente. E Jesus foi em frente. E até São Pedro ficou incomodado e disse, atende, a mulher está ficando chato para nós. Eu não fui enviada a não ser para os obreiros perdidos de Israel, não posso atender a pessoal de outra religião, não é assim. O pai não quer. Mas isto não é argumento para uma mãe que tem um menino doente em casa. E ela se mete na frente de Jesus, cura minha filha. Aí Jesus diz aquela frase que vocês conhecem, não convém pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ainda bem que falou cachorrinho. Né? E cachorro a gente dá pontapé, cachorrinho a gente acorda. E aqui que a mulher falou, não senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. E no Evangelho de Marcos, migalha tinha 12 cestos que sobraram. É como se a mulher dissesse para Jesus, Jesus, se eu sou cachorro, tenho o direito de cachorro. E as migalhas são minhas. Os 12 cestos é para mim. Não foi? O que Jesus falou? Ó mulher, vai, grande é tua fé, tua filha está boa. Aí eu pergunto para você, Jesus disse, não posso atender, o pai não quer. 5 minutos depois ele atende.
Jesus tinha celular para falar com o Pai? Tinha não. Como é que ele ficou descobrindo a vontade do Pai? Olhando a reação da mulher, não foi? A reação da pessoa descobre, o Pai está me dizendo, você não foi enviado só para as ovelhas de Israel, mas para todos os povos. E aí significa que Jesus foi tão ecumênico que até aprendeu uma lição de uma senhora que era de outra religião e de outra raça. Não é bonito? Então essa atitude ecumênica eu acho que é muito importante. E não é fácil. Não é fácil. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês que estamos aqui tem amigos, parentes, conhecidos, vizinhos que foram católicos e agora são evangélicos? Levanta a mão. Vamos lá. Agora baixa, eu faço outra pergunta. De vez em quando dá briga? Dá não. Dá para conviver? Então, essa resposta, este é um ecumenismo prático muito importante. Sem isso, o outro ecumenismo não vai funcionar. Porque na prática concreta, nós já estamos nos ajudando, aprendendo uns dos outros. Todos nós temos pessoas que são de outra confissão, mas sabemos que no fundo eu faço mais uma pergunta. Qual é a missão mais importante de nós? Sabe qual é? É ser humano. Ser humano. Qual é a missão de um cachorro? Desculpe a comparação. É ser cachorro ou não? Qual é a missão de uma rosa? Ser uma Ser rosa. rosa é soltar um bom perfume. Né? Qual é a missão de um ser humano? É ser humano. Humanidade. E se somos cristãos, se somos presbiterianos, batistas, luteranos, católicos, anglicanos, é para nos ajudar a ser humano, a fazer crescer. Esta é a coisa mais ecumênica. E assim que eu vejo um pouquinho o ecumenismo. Frei Francisco, ele não pode. Então era mais ou menos, deixa eu ver se tem. Jesus acolhia samaritanos, romanos, pagãos, todo mundo. Era muito ecumênico. E acolhia, no fundo, o humano. Eu paro aqui, depois tem outros assuntos. Está bom assim, né? Agora eu passo a palavra ao pastor Romulo, depois o Rodrigo também pode ajudar e clarear um pouquinho para a nossa síntese, né? Da nossa primeira oficina. Muito bem, eu me sinto bem à vontade no meio dos irmãos para falar sobre ecumenismo. Haja visto que eu fui criado num lar católico desde a minha infância. Os meus pais me ensinaram todos os ritos iniciais do catolicismo e eu fui muito praticante, como todos vocês aqui presentes, digo isso. Fui praticante e zeloso das tradições dos meus pais, do conhecimento da palavra e de toda a obediência religiosa. E uma das primeiras experiências religiosas que aconteceu em minha vida, ela foi justamente dentro de um templo católico. Houve um momento em que estávamos inaugurando ali uma nova estátua do Cristo crucificado. Isso foi na igreja Nossa Senhora da Piedade, do bairro Campestre, em Itabira, de onde eu frequentava. E assim que houve a inauguração daquele crucifixo, que as cortinas se abriram, eu estava mais ou menos, talvez com uns 9, 10 anos de idade, e eu olhei para aquele Cristo crucificado e fiquei pensando em toda aquela realidade e dizendo o seguinte: por que ele passou por tudo isso? E ainda como criança começou no meu coração aquela ideia: eu preciso fazer algo. Se ele fez algo, eu preciso fazer algo. O tempo foi passando, até que aos 18 anos de idade, o meu irmão mais velho do que eu, não era uma pessoa religiosa, não frequentava a igreja, e ele teve uma experiência com Cristo, segundo as palavras dele, em uma outra igreja de orientação diferente. E eu conversando com ele, eu dizia: olha, independente da questão da sua igreja, o importante é você ter fé. E ele confirmava e concordava com tudo isso. Mas em um dado momento, eu também tive uma experiência pessoal com Cristo vivo. E a partir dessa experiência, a minha orientação religiosa mudou.
do conceito católico para o conceito batista, evangélico, sem perder, na verdade, os fundamentos básicos dos ensinos que eu havia recebido dos meus pais, que constam em toda a orientação das Escrituras. Então, devido a esse acontecimento na minha vida, eu tomei um rumo diferente depois dos 18 anos de idade, a partir dessa experiência com Cristo. Mas a ideia de missão, como é o tema deste nosso terceiro encontro, curso de inverno, o tema é Palavra de Deus e Missão. O impacto da Palavra de Deus na minha vida, juntamente com essa ideia de realizar uma missão, me levou a este caminho. Então, a partir daí, eu fui estudar, fui fazer diversos cursos de teologia, e já convivendo há 20 anos aqui em São Gonçalo, Rio Abaixo, no início da Igreja Batista aqui em São Gonçalo, nós tivemos contato com todas as ramificações evangélicas e também a Igreja Católica aqui em São Gonçalo, já inicialmente com este pensamento de boa convivência e de estruturação de uma sociedade verdadeiramente cristã e voltada para a palavra. E muitos foram os nossos desafios nesses 20 anos aqui. Mas o que me chama a atenção de tudo isso, desses 20 anos, agora eu vou falar um pouco da nossa realidade local, é que tanto a Igreja Católica, na minha visão, como também a Igreja Evangélica, deram passos importantíssimos na abertura do diálogo. E quando eu fui para o seminário em Belo Horizonte, depois retornei a São Gonçalo aqui em 2003, e como já disse na primeira parte da palavra, encontro aqui o Padre Almir, e nós éramos conhecidos, estudávamos juntos na PIT, e tínhamos uma boa convivência lá, ainda que um pouco distante, ele morava num bairro distante, mas assim que eu cheguei aqui, que eu entrei em contato com ele, e ele me propôs conhecer os parâmetros do CONIC, do movimento ecumênico, e nós juntos abraçamos essa ideia, porque tanto eu quanto ele, naquele período, nós enxergávamos uma necessidade de mudarmos ou de estruturarmos a nossa cidade, agora eu vou falar no ponto específico, a nossa cidade nos princípios da palavra de Deus. Porque o que estava acontecendo na nossa realidade de 2000 até 2003 é que a nossa sociedade voltou para um materialismo e para um tipo de vida distante dos princípios pregados por nós cristãos e orientados pela palavra de Deus, e esse distanciamento o incomodava muito, e a mim também. E nós nos unimos com essa perspectiva. Olha, nós precisamos fazer algo dentro da nossa visão cristã, dentro do possível da nossa visão, para mudarmos esse aspecto da nossa sociedade. E aí, nesse mesmo período, em 2008, um pouco depois, nós fundamos aqui em São Gonçalo a ACESC, que é a Associação dos Evangélicos de São Gonçalo ali abaixo. E na ACESC, nós reunimos ali 11 igrejas evangélicas, aí a associação estritamente evangélica, e eu fiquei como vice-presidente, depois assumi a presidência com a saída da pastora Marlene, e nessa direção da SESC, eu coloquei para as igrejas evangélicas, olha irmãos, nós precisamos deixar de lado um pouco das nossas picuinhas locais e dentro do nosso próprio rebanho, para podermos alcançar voos mais altos, porque senão vamos perder a nossa sociedade, vamos perder o nosso povo. E nós sentimos isso como evangélicos. Embora o evangelho está sendo pregado, está sendo ensinado, nós temos hoje talvez um alcance mundial através de rádio, TV e muitos outros meios, mas meus queridos, o que nós temos constatado é que essa evangelização ainda não está atingindo e não está fermentando a nossa sociedade de maneira que nós venhamos a conseguir refrear a corrupção na nossa sociedade. Então nós vemos, por exemplo, corrupção em diversos setores da nossa sociedade, vemos injustiça social, vemos a degradação do meio ambiente, algo que a Pastoral da Terra tem feito muito bem, trabalhando esse lado. Então nós vemos diversas formas de injustiça, e nesse aspecto eu abracei o ecumenismo para nós tentarmos mudar um pouco dessa nossa realidade extra-igreja. Porque, queridos, enquanto nós estamos trabalhando dentro das nossas quatro paredes, as coisas até que vão muito bem, porque nós estamos, como colocou o Frei aqui, nós estamos trabalhando com pessoas dentro da nossa visão.
E isso é muito tranquilo e muito cômodo para nós. E meu desafio, enquanto pastor de uma igreja local e presidente da associação, é também abrir essa mentalidade desses meus amados irmãos para uma aproximação, um diálogo mais aberto, para que nós possamos verdadeiramente mudar um pouco da nossa sociedade e especificamente da realidade aqui em São Gonçalo. Então, em 2008, nós fundamos essa associação e depois, logo em 2009, nós sentimos uma extrema necessidade de trabalharmos com as pessoas dependentes de drogas do nosso município. Então, foi estabelecido aqui na cidade de São Gonçalo, com apoio da Prefeitura, o CONPUD, que é o Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas. A minha esposa foi presidente durante um mandato, depois eu fui também, hoje eu estou como presidente do Conselho de Políticas Públicas Antidrogas. Então, meus queridos, o que nós vemos nesta área, da necessidade da igreja atuar e intervir na raiz do problema, que é a desestrutura familiar, é um desafio muito grande. E eu confesso para os irmãos que nós não vamos conseguir isso sozinhos. Inclusive, graças a Deus, no próprio conselho nós temos pessoas de diversas orientações religiosas que têm nos ajudado nesse aspecto e tem surtido efeito. Como disse um amigo meu, ele trabalhou numa casa de recuperação e eles estavam conseguindo recuperar na média de uma pessoa por mês. E durante 12 meses do ano, claro, 12 pessoas eram recuperadas. Mas enquanto recuperavam uma pessoa, eles estavam observando a quantidade de jovens e adolescentes entrando por este caminho. Ele disse: meu Deus, eu estou fazendo um trabalho em formiguinha. É muita coisa, é muita demanda para o nosso trabalho. Até que um dia, a mãe de um adolescente que havia sido recuperado chegou e deu um abraço nele e disse para ele as seguintes palavras: olha, vocês recuperaram tudo o que eu tinha na vida. Então, meus queridos, recuperar uma vida, como diz a palavra do Senhor, é nós ganharmos o mundo inteiro. É nós resgatarmos o mundo inteiro. Então, dentro dessa visão do meio, nós precisamos de continuar desenvolvendo esse trabalho. E aproveitando a palavra do Frei, eu lembro das palavras do Senhor Jesus em relação ao ecumenismo, quando ele envia os seus 12 discípulos para implantar o reino de Deus e expulsar demônios. E Tiago e João, assim que retornam desta missão, eles dizem ao mestre que haviam proibido um homem de expulsar demônio porque ele não seguia no grupo original de Cristo, ou seja, os 12 apóstolos. E Jesus responde para eles: olha, vocês não deveriam ter feito isso, porque quem não é contra mim é por mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, em todos os segmentos onde estiverem pessoas com o coração voltado para essa missão, para a recuperação e para a mudança da sociedade, nós vamos dar o nosso apoio irrestrito a esta missão.